Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e eu estou aqui para lhe agradecer pela aquisição que você fez do meu videocurso. Eu espero que ele lhe seja bastante útil, que supere as suas expectativas e, em caso de dúvidas, não hesite em me enviar um e-mail no endereço prof.otavioplazzi@gmail.com prof.otavioplazzi@gmail.com ou através do Twitter, @otavioplazzi, a minha página no Facebook, www.facebook.com/otavioplazzi, e não se esqueça de consultar sempre o canal que eu tenho disponível no YouTube com videoaulas gratuitas, que é www.youtube.com/OPLAZZI, Oplazzi. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito e pela confiança que você demonstra ter em meu trabalho ao adquirir este curso. Espero que ele lhe seja útil e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Bom, chega de papo e vamos para o que interessa, não é isso? Bom curso! Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o nosso curso de hemocitopoese, baseado no capítulo do mesmo nome do livro Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Bom, por definição, hemocitopoese é o processo contínuo e regulado de produção de células do sangue que envolve renovação, proliferação, diferenciação e maturação celular. Como as células do sangue têm vida curta, elas devem ser constantemente renovadas pela proliferação mitótica de células localizadas nos órgãos que são capazes de produzir essas células sanguíneas. Nós sabemos que, de uma forma geral, todas as células do nosso corpo têm um prazo de vida pré-estabelecido. E o processo de morte fisiológica dessas células nós chamamos de apoptose, que é a morte celular programada. Porém, por razões das mais diversas, várias células podem ter o seu período de vida encurtado, quer seja por agressões, quer seja por condições extremas de temperatura, de calor, frio. Essa célula ou estas células morrem mais precocemente. Daí a função fundamental dos órgãos hemocitopoéticos, que são responsáveis pela renovação dessas células. Então, na medida em que um grupo de células morre, na medida em que um grupo de células deixa de existir, um novo grupo de células vai ter que ser acionado, vai ter que ser produzido, e essa produção dar-se-á nos órgãos chamados órgãos hemocitopoéticos. Nós vamos ver que esses órgãos hemocitopoéticos, eles mudam, os órgãos mudam, Primeiramente é um local, nós vamos ver que primeiro começa nos vasos sanguíneos, ainda na vida embrionária, e depois chegando na vida adulta, na medula óssea, em especial dos ossos com camada díploide, tipo os ossos chatos, por exemplo. Mas nós vamos chegar lá com bastante calma. Mas o que eu quero que a gente fique bastante certo com relação a isso, de que isso é um processo fisiológico de renovação. E que esse processo, ele tem picos de produção na idade jovem, na idade adulta do indivíduo, e na medida em que o indivíduo vai envelhecendo, esses picos de produção tendem a cair. Quando a gente fala em pico de produção na idade jovem, obviamente, quando criança, ainda recém-nascido, ou mesmo na vida intrauterina, a velocidade de neoformação, de novas formações é muito maior, obviamente, porque esse indivíduo está crescendo, consequentemente ele vai demandar muito mais células de todos os tipos. Mas a constante renovação faz com que a atividade na vida adulta seja bastante grande. Então, a neoformação, ou seja, a nova formação de células é mais comum na primeira infância, ali, com o crescimento da criança, mas a renovação ela é constante
tendo um pico de capacidade de renovação na vida intrauterina, na vida pós-natal, no indivíduo adulto, e havendo um declínio nessa capacidade de produção na medida em que esse indivíduo envelhece. Ok? Bom, então vamos agora aprofundar nesse assunto, sempre lembrando que esse capítulo essa videoaula ela foi baseada no capítulo do mesmo nome, Hemocitopoese, do livro de Histologia Básica do Junqueira e Carneiro. Então as primeiras células sanguíneas do embrião surgem muito precocemente. Surgem ainda no 19º dia de gestação, né? No mesodermo do saco vitelínico. Então, na camada intermediária, na segunda camada do saco vitelínico. 19 dias, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que, na verdade, as células sanguíneas já começaram a ser produzidas e a mãe mal sabe que já está grávida. Então, é bem no início dessa gestação, com 19 dias, né? Como essa nova formação de células, como essas células jovens, elas são formadas no mesoderma, a fase é chamada de mesoblástica. Na biologia, na histologia, tudo que vocês verem como termo, como o sufixo blasto, é jovem, né? Então, como essas células são produzidas no mesodermo do saco vitelino e são células jovens, a fase ela é denominada como fase mesoblástica. E é caracterizada pelo desenvolvimento de eritroblastos primitivos e geralmente ocorre no interior dos vasos sanguíneos em desenvolvimento. Então, essa fase mesoblástica se dá a partir do 19º dia de gestação e essas células são produzidas através dos vasos sanguíneos que estão sendo originados já neste embrião. Posterior a esta fase, posteriormente, o fígado funciona temporariamente como órgão hemocitopoético. E aí, essa fase vai se chamar fase hepática. Então, a primeira fase mesoblástica, pela produção das células aos 19 dias, iniciar aos 19 dias de gestação no mesodermo do saco vitelino. A segunda fase, quando o fígado vai ficar por um limitado espaço de tempo, mas começa a produzir essas células sanguíneas, é a chamada fase hepática. E é caracterizada pelo desenvolvimento de eritroblastos, granulócitos e monócitos. Então já vai haver uma produção mais variada de células, né? Indo contrária à participação bastante limitada, a produção bastante limitada de células na fase anterior. A hemocitopoese hepática extravascular é muito importante durante a vida fetal, né? Tem um pico de produção de atividade ao redor dos 3 a 4 meses de gestação e até o nascimento ele vai declinando, ok? Então a gente tem uma caracterização aí, um pico de produção nessa fase de 3 a 4 meses de gestação, até o nascimento vai declinando essa função hepática para que assuma a partir de então órgãos como baço, timo e linfonodos, contribuindo para a produção de células sanguíneas, mas em especial a produção de linfa. Então até agora, para a gente armazenar bem essa sequência, fase mesoblástica, em que as células são produzidas no mesodermo do saco vitelino, mais especificamente nas células dos vasos sanguíneos em formação. Posterior a isso, quem assume é o fígado na fase hepática e depois os órgãos linfáticos como baço, timo e linfonodos, que além de produzir as células sanguíneas, também vão produzir a linfa. No segundo mês de vida intrauterina, a clavícula já começa a se ossificar, né? E tem início a formação da medula óssea hematógena, que é a medula óssea vermelha, dando início à fase medular da hemocitopoese. Mas veja bem, nós estamos falando de 2 meses de gestação, de um primórdio, de um início da produção dessas células sanguíneas via medula óssea, né? Eu disse agora há pouco que o fígado vai ter um pico de atuação de 3 a 4 meses de gestação e até o nascimento vai declinando. Na medida em que a produção hepática declina, a produção medular dessas células sanguíneas aumenta.
E aí, essa produção de células vai entrar num determinado período, numa fase chamada fase medular. Fase medular porque essa produção de célula acontece na medula óssea vermelha ou medula óssea hematógena. À medida em que a ossificação pré-natal, ou seja, antes do nascimento, do resto do esqueleto avança, a medula óssea se torna cada vez mais importante como órgão hemocitopoético, alcançando um pico de atividade ao redor do nascimento. Então, como eu acabei de dizer para vocês, progressivamente o fígado vai deixando de ter essa importância e a medula óssea vai assumindo esse papel. Na vida pós-natal, os eritrócitos, granulócitos, linfócitos, monócitos e plaquetas se originam a partir de células do tronco da medula óssea vermelha, né? Então essas células tronco são células indiferenciadas, são células imaturas que vão começar a se multiplicar ali dentro da medula óssea vermelha, favorecendo assim o surgimento de todas essas células. Nesta videoaula, nós não abordaremos as características morfológicas dessa célula. Caso você se interesse, entre em contato para adquirir a aula que eu tenho gravada a respeito de células sanguíneas. Conforme o tipo de glóbulo vermelho, o processo recebe os seguintes nomes: eritropoiese, conforme o tipo de glóbulo formado, independente de ser glóbulo vermelho ou glóbulo branco, né? Eritropoiese é a produção dos eritrócitos. Granulocitopoiese, produção dos granulócitos. Linfocitopoiese, produção dos linfócitos. Monocitopoiese, produção dos monócitos. E megacariocitopoiese, produção das plaquetas. Então nós vamos agora, a partir de agora, conhecer esses processos de produção e formação dessas células sanguíneas. Esse esquema mostra para a gente como funciona a proliferação dessas células-tronco. Bom, nessa primeira etapa aqui a gente observa que as células-tronco elas vão dar origem às células-filhas. Essas células-filhas elas podem dar origem a outras células-tronco, outras células semelhantes a ela, e a gente vai chamar esse processo de autorrenovação. E isso vai acontecer o tempo inteiro, né? Ou uma parte dessas células filhas, dessa célula filha, vai entrar por um processo que nós chamamos de diferenciação, e esse processo de diferenciação ele vai fazer com que uma nova célula seja formada. Os processos que interferem na escolha inicial do que vai ser célula-tronco ou do que vai para a diferenciação ainda não estão muito claros. Tá? Acredita-se que sejam aleatórios. Tá? Então, como eu estou dizendo aqui, olha, acredita-se que a decisão entre permanecer como célula-tronco, como eu disse para vocês, autorrenovação, ou a diferenciação, seja aleatória. O que já se sabe é que a escolha para que tipo de célula vai se diferenciar já não é aleatória. Então, a diferenciação posterior vai ser determinada por agentes reguladores típicos da própria medula, que vão dizer, não, você vai se diferenciar nesse tipo de célula, você vai se diferenciar nesse tipo de célula, ou às vezes, de acordo com a necessidade do próprio organismo. Então, está havendo um ataque de micro-organismos e há necessidade de um determinado tipo de célula específica para combater esse ataque. Então, as células que se diferenciarem, diferenciar-se-ão em células específicas para isso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A escolha entre se vai continuar a autorrenovação, ou seja, continuar dando origem às células-tronco, ou se vai se diferenciar, é aleatória, ao que tudo indica. Porém, o tipo de célula para que vai se diferenciar tem relação direta com fatores intrínsecos da medula, ou seja, próprios da medula, ou mesmo situações de acordo com a necessidade do organismo do indivíduo. Esta regulação ocorre por dois processos. Interações célula-célula, ou seja, inter-relação entre células, ou ainda
fatores secretados, como por exemplo, fatores de crescimento e outras citocinas, que vão ou aumentar ou reprimir a expressão de determinados genes associados a linhagens múltiplas. Então, são duas condições. Ou são condições intrínsecas, condições típicas célula a célula, ou são fatores químicos que vão ser secretados e que vão ou estimular a produção de uma certa linhagem celular, ou bloquear ou regredir ou reprimir a produção de determinada linhagem celular. Então esses são os dois fatores que regulam esse processo. Então nós falamos a respeito das células-tronco, vamos aprofundar um pouquinho a respeito dessas células primordiais. A primeira coisa que a gente tem que ter início, tem que ter ideia, é de que essas células-tronco elas são altamente indiferenciadas, ou seja, são imaturas, são grosseiras, são células que são capazes de dar origem a qualquer linhagem de célula típica daquela medula. Apresenta, como eu já disse para vocês, capacidade de autorrenovação. Esta capacidade de autorrenovação é o que garante a produção de novas células-tronco. E tem também a capacidade, conforme eu já afirmei, de gerar uma ampla variedade de células. Esta ampla variedade de células, a decisão para que tipo de célula cada célula-tronco vai se diferenciar, os fatores já foram explicados nos slides anteriores. Além disso, tem capacidade de reconstruir o próprio sistema hemocitopoético. Então, além de dar origem a células características dessa região, as células-tronco também têm condições de reparar o tecido lesionado. Então, são três características principais. A primeira delas, capacidade de autorrenovação. A segunda, capacidade de geração de ampla variedade de células. E a terceira, capacidade de regeneração do tecido hemocitopoético. As células-tronco pluripotentes, a gente chama de pluripotente células que têm uma capacidade múltipla de se transformar em vários tipos de célula. Então, olha só, todas as células do sangue derivam de um único tipo de célula da medula óssea, que são as células-tronco pluripotentes. Então, independente do tipo de célula que nós estivermos nos referindo, a origem inicial dessas células é sempre a mesma célula, as células-tronco pluripotentes. Por isso a gente afirma que pluripotente tem relação com a capacidade múltipla de se diferenciar em determinados tipos de tecido. Estas células se proliferam e formam duas linhagens, as células linfóides e as células mieloides. As células linfóides são linhagens que darão origem ou que formarão linfócitos. As células mieloides são linhagens que originarão eritrócitos, granulócitos, monócitos e plaquetas. Ok? Então, nós vamos estudar esses dois grupos. O grupo das células linfóides, que vão formar os linfócitos, e o grupo das células mieloides, que formarão os eritrócitos, os granulócitos, os monócitos e as plaquetas. Nós vimos agora há pouco que a célula-tronco pluripotente vai dar origem às células filhas de menor potencial. Por que de menor potencial? Porque entre as possibilidades de surgimento de uma célula-tronco pluripotente está a própria célula filha. Então é como se eu tivesse a célula filha num estágio depois da célula-tronco pluripotente. Ok? Célula filha só consegue originar célula filha ou célula diferenciada. Essas células filhas são células progenitoras multipotentes, não são células tronco pluripotentes. São células progenitoras multipotentes. E o que são células progenitoras multipotentes? São células precursoras. E eu já disse para vocês que tudo que se refere à célula jovem tem relação com blasto. Então, eritroblasto, mieloblasto e assim sucessivamente. Então, vamos entender isso aqui.
A célula tronco pluripotente é a célula original. Ela tem a capacidade de gerar células filhas ou outros tipos de células. Então ela tem maior potencial de geração de células. As células filhas são originadas das células tronco pluripotentes, que são células progenitoras multipotentes. Então as células filhas são células progenitoras multipotentes, conhecidas como células precursoras. Ok? O aparecimento inicial das características morfológicas são diferenciais das linhagens, pois as células tronco pluripotentes e as progenitoras são indistinguíveis morfologicamente. Então veja bem, eu não consigo, ao observar, distinguir, diferenciar as células tronco pluripotentes das células progenitoras, ou seja, das células filha. A única condição que eu tenho de diferenciação é quando as células filhas começarem a se transformar especificamente no tipo de células para a qual elas se diferenciarão. Aí sim, essas características morfológicas típicas vão me fazer perceber, vão fazer com que eu consiga diferenciar o tipo de célula. Mas as células iniciais, as células tronco pluripotentes, e as células progenitoras, que são as células filhas, elas não são distinguíveis morfologicamente falando. Diferentemente das células tronco pluripotentes, as células progenitoras e precursoras têm alta frequência de mitose e produzem grande quantidade de células diferenciadas maduras. Então, o ritmo de divisão, a frequência de mitose é maior, tá, nas células progenitoras do que nas células tronco pluripotentes. Mas, morfologicamente falando, dificilmente a gente consegue separar esses dois tipos de célula. As células progenitoras, ou seja, as células filha, quando elas se dividem, podem originar outras células progenitoras. Nós já mostramos, eu mostrei inclusive, naquele organograma que eu fiz anteriormente. Células filhas podem dar células filhas ou células precursoras, que são aquele processo de diferenciação que inclusive eu marquei em azul na imagem, né? Já as células precursoras só podem dar origem às células sanguíneas maduras. Então, uma vez iniciado o processo de diferenciação, não há como essa célula em diferenciação se transformar numa célula filha. Ela só vai dar origem a uma das células sanguíneas. A hemocitopoese vai depender diretamente do microambiente adequado. Então, biologicamente falando, aquele ambiente tem que estar adequado a esta condição. E também da presença de fatores de crescimento, divisão e multiplicação celular. Então, são duas condições. Vamos falar um pouquinho, obviamente, pessoal, o microambiente adequado, eu não preciso me alongar muito nesse tipo de assunto, porque a gente sabe que eu estou falando das condições do funcionamento normal dessa medula. Obviamente, havendo um problema, uma doença que sai do foco do nosso videocurso, não vai haver essa diferenciação celular, né? Não vai haver essa projeção, essa fabricação, essa produção de células. Então, a medula tem que estar funcionando adequadamente. Então, a gente está falando de fisiologia, de histologia, então eu não vou me aprofundar nisso aí. Vamos falar, então, a respeito da presença de fatores de crescimento. Os fatores de crescimento regulam a proliferação, a diferenciação e a morte celular programada das células imaturas, assim como a atividade funcional das células maduras. Então, aí sim, mesmo havendo um microambiente positivo, a presença de fatores de crescimento é fundamental para uma adequada produção de células sanguíneas. Porque esses fatores de crescimento vão regular a proliferação, a diferenciação e a apoptose, ou seja, a morte das células imaturas, além de controlar a atividade funcional das células já maduras. São pelo menos 18 fatores diferentes
interleucinas, citocinas e fatores estimuladores de colônia, que nós não vamos aqui adentrar nesta seara tão profundamente, mas você pode consultar o livro de histologia do Junqueira e Carneiro, que lá tem uma tabela que vai detalhar cada um desses fatores. Ok? Um fator de crescimento é específico para uma determinada linhagem e é, geralmente, capaz de influenciar outras linhagens também, atuando sinergicamente, ou seja, em conjunto com outros fatores. Então, eu tenho um fator específico para um determinado tipo de linhagem. Como eu já disse para vocês, você pode consultar o livro do Junqueira e Carneiro que você vai encontrar essa tabela lá. Então, eu tenho um fator específico para cada tipo de linhagem. Esse fator específico, ele é ativo, atuante na produção desse tipo de célula específico, mas ele contribui também para a formação de outras linhagens celulares, de outros tipos de célula, atuando em conjunto com o fator específico para esse outro tipo de célula. Ok? Podem ser divididos esses fatores de crescimento em fatores multipotentes, que atuam precocemente, e fatores que atuam tardiamente, mais específico para cada linhagem. Então nós temos fatores de crescimento que dão o início de um processo primário, e nós temos fatores de crescimento que finalizam esse processo direcionando essa divisão ou esse amadurecimento celular por um caminho específico para ela. Bom, nós estamos falando de órgãos hemocitopoéticos, de indivíduos adultos ou de indivíduos a partir do nascimento, que é o alvo de estudo da histologia e, consequentemente, do nosso videocurso de hoje. Então, vamos nos aprofundar agora a respeito da medula óssea. A medula óssea é um órgão difuso, porém volumoso e muito ativo. Difuso porque ele não é um órgão localizado num único ponto, ele está espalhado em vários pontos do nosso corpo. Porém, apesar de pouco volume individual, se nós somarmos todas essas medulas em diferentes tipos, vai dar um órgão bastante volumoso. E eu nem preciso dizer o quanto este órgão é ativo. Porque olha só, constantemente nós temos a substituição, a produção de novas células sanguíneas. No adulto normal produz 2,5 bilhões de eritrócitos, a mesma quantidade de plaquetas e em torno de 1 bilhão de granulócitos por quilo de peso corporal. Esta produção, obviamente, ela é ajustada de acordo com a necessidade do organismo. Pode ser que esta medula produza um pouco mais de um determinado tipo de célula do que de outro, de acordo com a necessidade e de fatores que nós já explicamos até o presente momento. A medula óssea ela é encontrada no canal medular dos ossos longos e é encontrada nas cavidades dos ossos esponjosos. Então, basicamente, a gente vai encontrar nesses dois lugares. Distinguem-se dois tipos. Primeiro tipo, medula óssea vermelha ou medula hematógena, que é o alvo do nosso estudo neste videocurso. E a medula óssea amarela, que um dia já foi uma medula óssea vermelha, mas que pela invasão de células adiposas deixou de produzir, a princípio, as células sanguíneas, mas, havendo necessidade, esta medula óssea amarela pode se tornar uma medula óssea vermelha e retornar à produção de células sanguíneas. Então a gente está vendo aqui um osso esponjoso. Dentro do espaço trabecular, a gente tem a medula óssea vermelha. A medula óssea amarela, como eu disse agora há pouco, é rica em células adiposas, daí a coloração, não produz células sanguíneas, né? Porém, no recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha, né? O osso inteiro não tem medula óssea amarela. À medida em que vai avançando a idade, maior parte da medula óssea se transforma na medula amarela, porém, como eu acabei de dizer para vocês, pode voltar a se transformar em vermelho em caso de necessidade do organismo. Agora sim, vamos focar a nossa atenção no alvo do nosso estudo, que é a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha,
ela tem a sua coloração típica, vermelha, graças à presença dos muitos eritrócitos em diferentes estágios de maturação. O eritrócito ele tem uma hemoglobina que é ele tem uma proteína que é a hemoglobina que confere a ele essa coloração avermelhada. Então, como tem uma grande quantidade de eritrócitos em diferentes estágios de maturação, mais jovens, em estágios de maturação e mais ativas, a tonalidade dessa medula é avermelhada. Formam uma esponja dotada de capilares sinusoides, né? Os capilares sinusoides são capilares tortuosos, curvos, característico de medula óssea, porque eles têm a finalidade de diminuir a velocidade do fluxo sanguíneo. Agora, olha que interessante. Quando diminui a velocidade do fluxo sanguíneo, aumenta o tempo de troca, o tempo de passagem das células produzidas na medula óssea vermelha para o sangue, que é quem vai conduzir essas células ao longo do corpo. Então, os capilares sinusoides estão presentes, por exemplo, na medula óssea, mas também no fígado e em alguns outros órgãos específicos. Tá? Os capilares sinusoides são capilares fenestrados e a gente fala bastante de capilares nas videoaulas relativas ao sistema circulatório que estão disponíveis para aquisição através do meu e-mail. Além disso, a medula óssea ela é formada por fibras reticulares, por células reticulares e fibras reticulares. Entre as células reticulares mais típicas, a gente tem macrófagos, células adiposas e células produtoras de sangue, células precursoras de células sanguíneas. A matriz extracelular da medula óssea é composta de colágenos, principalmente do tipo 1 e 3, fibronectina, lâminas e proteoglicanos. Então essa é a constituição bioquímica da matriz extracelular. Existem micro-regiões onde predominam o mesmo tipo de glóbulo sanguíneo em diferentes fases de maturação. Então essas células elas tendem a ficar aglutinadas, ficar agrupadas. Então tem regiões específicas da medula em que eu tenho um predomínio de um determinado tipo de célula. Ok? Além de produzir as células do sangue, a medula óssea também tem outra importante função, que é o armazenamento de ferro sob a forma de ferritina e hemosiderina, que estão armazenados principalmente no citoplasma dos macrófagos. E ela também, a medula óssea, tem a capacidade de destruir os eritrócitos envelhecidos para que haja, assim, a renovação que é algo que acontece constantemente no nosso organismo. A liberação de células maduras pela medula óssea é controlada por fatores químicos de liberação, que são moléculas produzidas em resposta às necessidades do organismo. Já falei isso por diversas vezes aqui nesse videocurso. A medula óssea ela vai se adaptar à necessidade desse organismo. Então, esse organismo tem necessidade de um determinado tipo de célula, vai se liberar fatores de produção para essas células específicas, a gente já conversou sobre isso, e esses fatores de produção específicos vão fazer com que haja uma maior produção e liberação dessas células produzidas na corrente sanguínea. Né? Então, os fatores de liberação são hormônios, glicocorticoides, os andrógenos e certas toxinas, entre elas algumas toxinas bacterianas que vão estimular a produção de determinados tipos de célula, haja vista que essas bactérias serão identificadas como células não próprias, como células invasoras, agressoras e precisam ser combatidas. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui é a corrente sanguínea, aqui nós estamos vendo o capilar sinusoide passando pela região medular. Né? Então, essa região medular está sendo ativa na produção de células e na medida em que há a liberação de fatores de liberação e de produção, essas células vão sendo enviadas para dentro da corrente circulatória. Esse é um esquema que demonstra isso com bastante clareza. É importante que a gente entenda que algumas dessas células elas têm que se deformar para passar pelo espaço entre as células endoteliais capilares, mas essas células não se rompem nessa deformidade, nessa deformação. Elas se adaptam a essa nova condição, passam pela parede do endotélio e voltam à sua forma normal, convencional, para que possa depois seguir o seu caminho. A medula óssea vermelha no adulto está localizada no externo, no osso externo, nas vértebras
costelas, nas costelas e na díploide dos ossos do crânio, e no adulto jovem, nas epífises proximais do fêmur e do húmero. Díploide é aquela camada típica dos ossos do crânio, em que nós temos duas camadas externas de tecido ósseo compacto, com uma camada central de tecido ósseo esponjoso. É como se fosse um sanduíche. Os pães externos de tecido ósseo compacto, consequentemente, não tem medula óssea vermelha lá dentro, mas o recheio é de osso esponjoso, consequentemente, com medula óssea vermelha lá dentro. Então, a díploide dos ossos do crânio é essa característica específica desses ossos, né? No adulto jovem, em especial, nas porções distais, nas epífises proximais do fêmur e do húmero. Tá? Dito isso, vamos passar a partir de agora a conhecer especificamente os processos de maturação de cada uma das células que nós estudaremos neste capítulo. E a primeira delas é o processo de maturação dos eritrócitos. Bom, mas antes de nós definirmos ou caracterizarmos o processo de maturação dos eritrócitos, eu faço uma pergunta para você. O que é uma célula madura, biologicamente falando? A célula madura, biologicamente falando, obviamente que tem uma relação com o tempo, com a idade, mas não é uma relação direta, porque o que caracteriza uma célula madura é o estágio em que ela atingiu de diferenciação, que vai lhe permitir executar todas as suas funções para que ela se especializou. Então a gente vai considerar uma célula madura aquela célula que é capaz de realizar as suas funções específicas num menor espaço de tempo, na melhor qualidade possível. Então a gente vai considerar esta célula madura funcionalmente. Madura na medida em que ela consegue desempenhar ativamente e com qualidade as suas funções. Mas vamos então agora nos ater à maturação especificamente dos eritrócitos. Então, é um processo básico de maturação da série eritrocítica, ou vermelha, e esse processo básico de maturação, ele é tido como tendo dois componentes principais, ou duas condições principais, melhor dizendo. A primeira condição é que haja a síntese da hemoglobina. É fundamental que para que essa célula possa vir a desempenhar as suas funções na melhor qualidade possível, ela precisa ter hemoglobina, porque é a proteína hemoglobina que vai carregar o oxigênio, por exemplo, até as células e trazer das células o lixo metabólico, no caso o dióxido de carbono. Então, para que essa célula seja madura, ela precisa ter hemoglobina. Para que ela possa desempenhar as suas funções na melhor forma possível, ela precisa também ter um formato bicôncavo. Por que um formato bicôncavo? Porque, na verdade, esta célula ela vai ter que carregar esse oxigênio e liberar esse oxigênio de forma muito ativa. Se ela fosse uma célula larga, essa transição de recebimento e de liberação do O2 e do CO2 seria um trabalho mais lento, pela espessura do citoplasma. Como esta célula ela é mais fina no centro do que nas periferias, isso faz com que a possibilidade de execução das suas funções seja mais ativa, seja mais presente. Então veja bem, como nós definimos uma célula madura como sendo uma célula que tem a capacidade de exercer as suas funções, uma célula que tem hemoglobina e que tem a sua forma que facilita isso, a gente já pode dizer que é uma célula madura. Durante a maturação dos eritrócitos, ocorrem as seguintes etapas. Primeiro, a célula vai diminuir de volume. Então, o primeiro passo de transformação da célula é que a célula primordial, a célula inicial, vai diminuir de volume. Após a diminuição do volume da célula, vai acontecer a diminuição do núcleo e a condensação da cromatina.
Então o núcleo vai diminuir de volume e a cromatina vai ficar condensada. Após a diminuição do tamanho do núcleo, esse núcleo vai ser expulso da célula. Então vai haver a expulsão do núcleo celular, haja visto que os eritrócitos são células anucleadas, conforme nós já discutimos isso no capítulo de células sanguíneas. Após a expulsão do núcleo, os nucleolos vão diminuir de tamanho até se tornarem invisíveis. Vai se diminuir a quantidade de poliribossomos e progressivamente aumentar a quantidade de hemoglobina. Justamente porque é a hemoglobina que vai realizar a função típica da célula. Então eu tenho um aumento na quantidade de hemoglobina progressivo. Além disso, vai haver uma diminuição da quantidade de mitocôndrias e de outras organelas, tendo em vista o fato de que esta não é uma célula produtora de nada, é uma célula carreadora. Então, uma vez que a proteína já foi produzida, que no caso é a hemoglobina, já está adicionado, associada ao ferro, por exemplo, já vai haver a possibilidade de condução desse oxigênio. Então, há uma diminuição, uma regressão das demais organelas citoplasmáticas. Então, nós estamos vendo aqui a sequência, né? O proeritroblasto, que é a célula mais indiferenciada, o eritroblasto basófilo, o policromático, o ortocromático, a célula perdendo o núcleo e aqui em 120 dias a finalização do processo de maturação das hemácias, né? Daqui, do proeritroblasto até o eritroblasto policromático, ocorrem mitoses. Daqui para baixo já não ocorre mais mitose. Então o processo de formação vai acontecer em alguns dias e a hemácia vai ter uma longevidade de aproximadamente 120 dias. Então nós vimos aqui que a célula indiferenciada é o proeritroblasto, é o primeiro estágio de formação. Então vamos começar estudando a maturação dos eritrócitos através da primeira de suas células, que é o proeritroblasto. Então o proeritroblasto é uma célula grande, entre 22 a 28 micrômetros de diâmetro, que apresenta todos os elementos característicos de uma célula que sintetiza intensamente proteína. Por que essa célula, por que o proeritroblasto ele vai ter essa característica de uma célula que sintetiza intensamente proteínas? Por uma razão muito simples. Porque ela vai ter que secretar um tipo de proteína chamada hemoglobina que vai ter funcionalidade típica, característica para a execução das funções da célula. Então é condição para que a célula execute a sua função a produção de uma proteína chamada hemoglobina. Então é uma célula que tem as características estruturais de uma célula produtora de proteína. Quais são essas características? Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático de uma forma geral bastante desenvolvido, o rugoso, com bastante poliribossomos, aparelho de Golgi bastante desenvolvido, uma quantidade de mitocôndrias importante, porque todo esse processo vai demandar uma certa energia. Então são essas as características citológicas, né, típicas do proeritroblasto, porque é uma célula que vai começar a produção ativa proteica, né? Então olha só, o núcleo é esférico e central, a cromatina com estrutura delicada e um ou dois núcleos bastante grandes. O citoplasma é intensamente basófilo com uma região clara ao redor do núcleo. Então a gente está vendo aqui os núcleos com alguns nucleolos aqui dentro. A gente está vendo o citoplasma e a gente está vendo aqui aquela região mais clara ao redor do núcleo, que é característica do proeritroblasto. As proteínas sintetizadas por ela, ou seja, pelo proeritroblasto, reconstituem o tamanho da célula que se divide ativamente. Há também, como eu disse para vocês, síntese de pequena quantidade de hemoglobina. Então, como o proeritroblasto é uma célula que está ativamente se multiplicando, continuamente se multiplicando, ele vai ter que ter uma excreção proteica bastante grande para repor esse tecido que foi dividido. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além dessa produção para reposição, para reparação, vai ter que haver necessariamente o início da produção da hemoglobina. Por isso que eu disse para vocês que, estruturalmente falando,
Os proeritroblastos são células que têm estrutura típica de células secretoras e produtoras de proteína. A segunda etapa, a partir do momento em que termina a etapa de proeritroblasto, e nós vimos aqui que essa etapa pode durar algumas horas, né, em torno de 20 horas, o proeritroblasto basófilo é a segunda etapa desta célula. É uma célula menor que o proeritroblasto, porque nós vimos naquele resuminho que eu comecei falando, que vai ter que haver uma diminuição do volume da célula, não é? Então o eritroblasto basófilo, ele é menor do que o proeritroblasto. Apresenta cromatina condensada e granulações e não há nucléolos visíveis. Nós vimos que no proeritroblasto caracteriza por 2 ou 3 nucléolos bastante visíveis, né? Já no eritroblasto basófilo, não vai haver esse tipo de presença, não tem um nucleolo mais visível, a célula já vai ser menor porque já começou o processo de maturação. Então a gente está vendo agora o núcleo, a gente está vendo a ausência, nós não estamos enxergando aqui dentro do núcleo os nucleolos, e a célula tem um volume total menor do que o proeritroblasto. A terceira vai ficar em torno também de 20 horas, conforme a gente pode observar aqui, naquele esqueminha, tá lá. Então, 20 horas como eritroblasto basófilo. A terceira etapa é o eritroblasto eritroblasto policromático. É uma célula ainda menor. Nunca se esqueçam que eu disse para vocês que o processo de maturação, o primeiro passo era diminuir o volume da célula. Então, na medida em que a célula está amadurecendo, percebam que elas têm um formato redondo, né? Lembre que o formato final da hemoglobina vai ser um formato achatado, bicôncavo. Do eritrócito, né? Da hemácia, não da hemoglobina. Então, o formato final do eritrócito é um formato achatado, bicôncavo. Então, ela vai ter que diminuir de volume ativamente. Então, o eritroblasto policromático é ainda menor. O núcleo apresenta cromatina mais condensada, já contém hemoglobina em quantidade suficiente, e a coloração acinzentada é uma reação entre a grande quantidade de hemoglobina que já está presente e a basofilia típica desse citoplasma. Por isso que fala policromático, tem uma coloração diferenciada, com várias cores. Essas várias cores são dadas pela coloração típica da hemoglobina e a coloração típica da basofilia citoplasmática. Então tá lá, a gente observa o citoplasma já realmente de uma coloração diferenciada e o núcleo com as suas condições que eu citei anteriormente para vocês. Lembrando que esse eritroblasto policromático, ele é de menor diâmetro do que o eritroblasto basófilo que nós comentamos agora há pouco. Ok? A quarta etapa é o eritroblasto ortocromático, também conhecido como normoblasto. Tá? Tem um diâmetro pequeno de 8 a 10 micrômetros, núcleo com cromatina muito condensada e é riquíssimo em hemoglobina. Como ele é muito rico em hemoglobina, o citoplasma dele é acidófilo. Tá? Então ele tende a ter uma coloração típica para corantes ácidos. Né? Pode apresentar traços de basofilia, mas são traços com relação ao restante do RNA, tá? Presente ainda. Então aqui a gente está vendo o núcleo com a cromatina muito condensada e a coloração mais escura do citoplasma, típico de um citoplasma acidófilo. Né? Aqui a gente está vendo um megacariócito em mitose, né? Circundado por células eritropoéticas com uma figura de mitose, cabeça da seta. Então aqui está a mitose, olha. A seta aponta para um eritroblasto que está expulsando o seu núcleo. Então a gente está vendo, olha, o núcleo se aproximando da região periférica do eritroblasto. Ok? O último estágio de formação pré-célula madura é o reticulócito. O reticulócito mede cerca de 9 micrômetros de diâmetro, apresenta algumas mitocôndrias, muitos poliribossomos que ainda estão sintetizando a hemoglobina ativamente, e a síntese proteica já cessa.
sem renovação dos poliribossomos, uma vez que essa célula já está atingindo a sua condição de maturidade e a partir daí a secreção proteica vai diminuir e ela vai começar a executar a sua função. Então aqui nós estamos observando esse reticulócito, né, já com o núcleo expulso, a cromatina aqui dispersa, e aqui a gente está vendo a característica do citoplasma, também o citoplasma tendendo mais a acidófilo, né? Os reticulócitos saem da medula e vão para o sangue, onde permanecem por pouco mais de um dia antes de se tornarem eritrócitos maduros. Lembrando que os eritrócitos maduros eles terão forma específica, bicôncava e a condição específica de apresentarem hemoglobina na sua constituição. Em razão disso, sua porcentagem no sangue de adultos normais é baixa, cerca de 0,5% a 2,5% do total de hemácias, porque vai ficar muito pouco tempo ali, logo eles vão se transformar em eritrócitos maduros. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver com relação à célula, ao eritrócito, você deve providenciar ou assistir à aula de células sanguíneas que está disponível para vocês. Bom, assim a gente finaliza a maturação dos eritrócitos. Nós vimos que essa maturação ela tem como eventos sucessivos a diminuição do volume da célula. Nós vimos que tem como característica também a expulsão do núcleo, vimos que tem a diminuição ou cessação da excreção proteica, porque a célula vai buscar basicamente a sua forma bicôncava, então vai diminuir o volume, e vai, assim que atingir a quantidade suficiente de hemoglobina, vai parar de se multiplicar, parar de entrar no processo de mitose, consequentemente vai diminuir ou cessar a produção proteica nessa célula e ela vai estar adaptada à sua função, tornando-se a partir de então um eritrócito maduro. Ok? Dessa forma, nós concluímos o estudo dos processos de maturação das células dos glóbulos vermelhos, né, dos eritrócitos ou das hemácias. E falaremos a partir de agora do processo de formação, de amadurecimento, na verdade, dos glóbulos brancos, né? E nós vamos falar agora a respeito dos granulócitos, depois dos agranulócitos e finalizaremos falando a respeito das plaquetas. Então vamos começar falando a respeito da granulocitopoese. A granulocitopoese é o processo de maturação dos granulócitos, dos leucócitos granulócitos. São considerados granulócitos células em que ocorrem modificações do citoplasma caracterizadas pela síntese de muitas proteínas, que são acondicionados em grânulos. E esses grânulos, por isso o nome granulócitos, são de dois tipos, os azurófilos e os específicos. Então, vamos lá. As proteínas desses grânulos, obviamente, como todas as proteínas, são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, recebem o acabamento final no aparelho de Golgi em dois estágios sucessivos. Então, vamos ver quais são esses dois estágios. Primeiro, resulta na produção de grânulos azurófilos, que se coram pelos corantes básicos e contêm enzimas do sistema lisossomal. São grânulos inespecíficos, não são grânulos específicos, então são grânulos que estão contidos em todos os granulócitos. Então a primeira etapa é a produção dos grânulos azurófilos, que se coram sob corantes básicos e que estão presentes em todos os granulócitos. O segundo estágio ocorre uma modificação na atividade sintética da célula com a produção de proteínas dos grânulos específicos, que contêm diferentes proteínas de acordo com o tipo de célula. Então nós temos no primeiro estágio de maturação a produção dos grânulos azurófilos, que são inespecíficos, comuns para todos os tipos de célula. E já no segundo estágio, eu tenho a produção dos grânulos, eu tenho a síntese das proteínas específicas para cada tipo de célula. De uma forma geral,
O mieloblasto é a célula indiferenciada, a gente vê a ausência total de grânulo citoplasmático. Depois, no primeiro estágio, surgem os primeiros grânulos azurófilos, que estão marcados aqui, produzidos pelo retículo endoplasmático e pelo aparelho de Golgi. Aí já estamos entrando na fase do promielócito. Depois, o mielócito vai ter uma quantidade moderada de grânulos azurófilos e a secreção de grânulos específicos pelo aparelho de Golgi. Aí já está no mielócito, quando começa a produção dos grânulos específicos. E o metamielócito é quando tem uma grande quantidade de grânulos específicos e poucos grânulos inespecíficos ou azurófilos. Tá? E aí já há uma regressão do aparelho de Golgi pela diminuição da produção e amadurecimento proteico. Então, basicamente, o processo é esse: mieloblasto, promielócito, mielócito e o metamielócito, que nós vamos ver que depois vai se diferenciar de acordo com o tipo de grânulo. Nós vamos entender esse processo gradativamente. O primeiro passo que eu disse é o mieloblasto. O que é o mieloblasto? É uma célula mais imatura, já determinada para formar exclusivamente os 3 tipos de granulócitos. Então, o mieloblasto é uma célula que, consequentemente, vai formar ou um ou outro, ou o terceiro tipo de granulócito, que nós já vamos nominar logo em sequência. Está lá, o mieloblasto, ou ele vai produzir o promielócito neutrófilo, ou ele vai produzir o promielócito eosinófilo, ou ele vai produzir o promielócito basófilo. Então vamos voltar aqui só um instantinho para que vocês entendam isso. A partir do promielócito, eu disse para vocês que vai começar a acontecer a produção dos grânulos azurófilos, e desse estágio para o estágio de mielócito já vai começar a produzir os grânulos específicos. Então, a partir do estágio de promielócito, essa célula já tem que ter uma compartimentalização, uma determinação genética, biológica, para se transformar em um dos 3 tipos de células granulócitos. Então, no promielócito, a partir do mieloblasto, vai ter que já ter uma diferenciação. O promielócito neutrófilo vai gerar grânulos específicos para esse tipo de célula, o promielócito eosinófilo, da mesma forma, e o promielócito basófilo, idem. Então, no mieloblasto, que é uma célula bastante indiferenciada, vai se diferenciar já na fase seguinte, que é de promielócito, e um dos 3 tipos de grânulos específicos. O mieloblasto é uma célula com citoplasma basófilo, que contém alguns grânulos azurófilos, apresenta um núcleo bastante grande e esférico, com cromatina bem delicada e apresentando em média de 1 ou 2 nucléolos. Então tá lá, olha, um citoplasma com poucos grânulos azurófilos, um núcleo com cromatina muito pouco condensada, bem delicada, e os 2 nucléolos bastante característicos. A segunda etapa de maturação dos granulócitos é a formação dos promielócitos. Nós vimos naquele esquema que os promielócitos vão iniciar a formação dos grânulos azurófilos em grandes quantidades. Então o promielócito ele é menor do que o mieloblasto, com um núcleo esférico, às vezes com uma reentrância, sendo que a sua cromatina é mais grosseira e os nucléolos estão visíveis. O citoplasma é mais basófilo e contém grânulos específicos, ou neutros, ou ácidos, no caso dos eosinófilos, ou básicos, no caso dos basófilos, ao lado de granulações azurófilas. Então, olha só, o promielócito neutrófilo, os grânulos específicos são grânulos que se coram por um corante neutro, fica com essa coloração específica. O promielócito eosinófilo são grânulos que se coram por um corante ácido, no caso aqui a eosina, que vai dar essa coloração mais avermelhada. E o promielócito basófilo apresenta como grânulos específicos os grânulos que têm afinidade por corantes básicos, que vai dar essa coloração azul bem escuro tendendo a preto. Okay? Então o promielócito é o segundo estágio, apesar de na descrição a gente dizer lá que a característica básica é o excesso de produção de grânulos azurófilos,
como já há uma determinação genética para ser um dos 3 tipos, já há também o início de produção dos grânulos específicos, já direcionando essa célula. Se vai se tornar um neutrófilo, um eosinófilo ou um basófilo. O terceiro item, ou terceiro tópico de desenvolvimento são os mielócitos. Nos mielócitos, o núcleo pode ser esférico ou em forma de rim e a cromatina é bem grosseira. Desaparece a basofilia citoplasmática e aumenta a quantidade de grânulos específicos. Por isso o citoplasma agora ele vai tomar a coloração característica do tipo de célula. De acordo com que, como vai haver um predomínio de grânulos específicos, na medida em que esses grânulos específicos têm a sua coloração característica, como eles vão tomar conta do citoplasma, o citoplasma passa a ter a coloração específica desses grânulos, né? Formando os mielócitos neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Então, olha só, está vendo como já há um predomínio maior de grânulos específicos? Então, a coloração do citoplasma já vai variar diretamente com o predomínio de grânulos específicos que essa célula possui. Então, aqui a gente está vendo uma micrografia eletrônica de um mielócito neutrófilo, né, da terceira etapa do desenvolvimento de um granulócito, especificamente de um neutrófilo, em que a gente consegue observar aqui, olha, os grânulos azurófilos, que são esses de coloração mais característica aqui. Os grânulos específicos, olha só, são esses mais clarinhos, porque nós estamos falando de um corante neutro. Então veja bem, a coloração é específica. A gente observa um núcleo bastante evidenciado, a gente observa algumas organelas como mitocôndrias, como o complexo de Golgi, aqui a gente tem os centríolos e o núcleo bastante evidente aqui. O retículo endoplasmático rugoso, demarcado aqui, sempre em continuidade com o núcleo. Então aqui nós estamos vendo as organelas citoplasmáticas de um mielócito neutrófilo. Lembrando que eu sei que ele é um neutrófilo, porque os grânulos específicos se coram com corantes neutros. Aqui nós estamos vendo um mielócito eosinófilo. Então a gente observa o predomínio de grânulos específicos que coram intensamente com a eosina. E os mielócitos neutrófilos apontados pelas cabeças das setas aqui. Então a gente vê uma tonalidade já diferenciada de cor. Ok? Lembrando que eu disse para vocês que o núcleo pode ter formato de rim, então aqui a gente está vendo um núcleo característico com essa condição. A quarta etapa, o quarto estágio de diferenciação é o metamielócito. O núcleo apresenta uma chanfradura, ou seja, uma ranhura profunda, que já é o início da lobulação, típica dessa célula madura. As modificações que caracterizam os metamielócitos são difíceis de identificar nos granulócitos basófilos, por isso o metamielócito basófilo não costuma ser descrito. Então, normalmente a gente descreve o metamielócito eosinófilo e o neutrófilo. O basófilo, como é de difícil caracterização e identificação, dificilmente na literatura a gente encontra algo a respeito. Então, olha só, a chanfradura que tem é esse aprofundamento, já quase que separando em lobos o núcleo, e a gente observa o citoplasma neutrófilo e o citoplasma eosinófilo. Quando eu digo citoplasma, eu estou me referindo à prevalência de grânulos de secreção com essas características. Não é isso? Antes de adquirir a forma nuclear lobulada, que é típica da célula madura, então os granulócitos maduros têm o núcleo em lobos ligados por ponte de cromatina, os granulócitos neutrófilos passam por uma fase intermediária, chamada neutrófilo com núcleo em bastonete, ou simplesmente os bastonetes. Então os bastonetes, que a gente de vez em quando vê falar na literatura, nada mais são do que granulócitos neutrófilos em estágios de amadurecimento ainda incompletos. Tá? Por serem de identificação difícil, não se descreve nem o basófilo e nem o eosinófilo com núcleo em bastão. Então os bastonetes são, via de regra, neutrófilos. Então está lá um neutrófilo com núcleo em bastonete ou em bastão, que antecede a formação das lobulações nucleares que são características
conforme a gente consegue observar aqui. Então, vamos repetir de novo para que fique bem claro. Esta célula se chama neutrófilo porque a granulação específica que predomina no seu citoplasma se cora por corante negro. Perdão, por corante neutro. A célula cujos grânulos específicos se coram por eosina, que é um corante acidófilo, um corante ácido, ou seja, os grânulos são acidófilos, a gente chama de eosinófilo. E as células cujas os grânulos específicos, que são maiores, mais volumosos, se coram por corantes básicos, a gente chama de basófilo. E a gente consegue observar, conforme eu disse para vocês, que os núcleos são lobulados, de 2 a 3 lobos, contendo pontes de cromatina entre eles. A cinética da produção dos neutrófilos, ou seja, o mecanismo de produção dos neutrófilos, é bem mais conhecido do que o dos demais granulócitos, porque eles são mais numerosos no sangue. Tempo total desde o aparecimento do mieloblasto, que é o estágio inicial, até o final da maturação com a penetração dos neutrófilos no sangue é de aproximadamente 11 dias. Entram no tecido conjuntivo, como sempre, passando pelas células endoteliais dos capilares e das vênulas, permanecem lá por cerca de 4 dias e morrem por apoptose, independente deles terem sido exercido a sua função ou não. Então o tempo de vida útil desse neutrófilo é de aproximadamente 4 dias. A cinética de produção dos outros granulócitos, do eosinófilo permanece menos de uma semana no sangue. Existe uma grande reserva na medula que, sempre que for necessário, por reações alérgicas ou reações parasitárias, pode ser rapidamente mobilizada para o sangue. E, para nós finalizarmos a cinética de produção dos granulócitos, para falar dos basófilos, que por ter muito pouca quantidade no sangue, é bem menos conhecida, e inclusive o livro do Junqueira nem descreve essa cinética de produção como um item diferenciado, e sim de acordo com os critérios que nós dissemos agora há pouco. Ok? Então assim a gente finaliza a produção, o amadurecimento dos leucócitos granulócitos, dos glóbulos brancos com grânulos específicos no seu citoplasma. Passaremos a falar, a partir de agora, do processo de maturação dos leucócitos agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Por que eles são agranulócitos? Pela ausência de grânulos específicos em seu citoplasma. Então eles são chamados de leucócitos agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Então, o estudo das células precursoras dos linfócitos e dos monócitos é difícil, porque estas células não apresentam grânulos específicos e nem núcleos lobulados. Então, muitas vezes é difícil estudar esse tipo de amadurecimento celular, porque na célula dos granulócitos, que nós vimos agora há pouco, o que vai caracterizar é a granulação específica e a lobulação dos núcleos, que aqui não existe. Os precursores dos linfócitos são identificados principalmente pelo tamanho, estrutura da cromatina e presença de nucléolos visíveis nos esfregaços. É o que vai nortear a gente no nosso estudo para a identificação desses linfócitos. Então, o tamanho, a estrutura da cromatina e a presença de nucléolos visíveis nos esfregaços. À medida em que os linfócitos maturam, sua cromatina se torna mais condensada, os nucléolos mais visíveis e a célula diminui de tamanho. Os linfócitos se originam principalmente no timo e nos órgãos linfóides periféricos, como por exemplo o baço, linfonodos e tonsilas, e a partir das células trazidas da medula óssea pelo sangue. Como nós estamos estudando, essas células são produzidas em boa parte na medula óssea. Os linfócitos T e B se diferenciam no timo e medula óssea, respectivamente. Então, o linfócito T são os linfócitos que foram diferenciados no timo. E B, de medula óssea, de blood, de sangue. Então, linfócitos B de medula óssea vermelha, sanguínea,
por isso B, né? Respectivamente, independentemente de antígenos. Ok? Nos tecidos, o linfócito B se diferencia em plasmócito e célula produtora de imunoglobulina, que são proteínas específicas para o combate a agentes microscópicos, né? A célula mais jovem da linhagem é o linfoblasto. Lembre-se que sempre que você perceber a presença do sufixo blasto, pense numa célula jovem. Então, o linfócito jovem é o linfoblasto, que forma o prolinfócito, ou seja, a célula que favorece o surgimento do linfócito, formando este, por sua vez, os linfócitos maduros. Então a gente tem linfoblasto, prolinfócito e linfócito maduro como sequência de amadurecimento. O linfoblasto é a maior célula da série linfocítica. Então, de uma forma geral, nós vimos lá no comecinho do nosso bate-papo que o amadurecimento das células, de uma forma geral, tendem a diminuí-la de tamanho. Então, a célula mais indiferenciada dos linfócitos, que é o linfoblasto, é a célula mais jovem dos linfócitos, que é o linfoblasto, é uma célula de tamanho reduzido, tendo forma esférica, com citoplasma basófilo, mas sem granulações específicas, apresentando de 2 a 3 nucléolos característicos, né? O segundo estágio é o estágio de prolinfócito, é menor do que a célula anterior, voltando àquele mesmo raciocínio de que na medida em que essas células vão amadurecendo, elas vão diminuindo de tamanho. Tem o citoplasma basófilo, podendo conter granulações azurófilas, que são inespecíficas. Granulações específicas não, porque eles são agranulócitos. A cromatina é condensada, porém menos que nos linfócitos. Os nucléolos dos prolinfócitos não são facilmente visíveis, em especial devido à grande condensação da cromatina, né? O prolinfócito dá origem diretamente ao linfócito circulante, que é o linfócito maduro. Já os monócitos são células intermediárias. Apesar de a gente falar amadurecimento, os monócitos são um estágio de amadurecimento dos macrófagos. Porém, eles permanecerão monócitos até que adentrem ao tecido conjuntivo para poder combater um agente lá, para poder fagocitar, onde então eles vão desenvolver e se tornar macrófagos. A célula mais jovem do monócito é o promonócito, que é encontrada na medula óssea. Mede cerca de 20 micrômetros de diâmetro, tem cromatina delicada e citoplasma basófilo, apresenta retículo endoplasmático rugoso e aparelho de Golgi bem desenvolvidos, além de apresentar numerosos grânulos azurófilos finos, que são lisossomos, na verdade. Então, como não são grânulos específicos, são grânulos inespecíficos, os monócitos são leucócitos agranulócitos. Os promonócitos, eles vão se dividir 2 vezes e se tornar monócitos. Agora, o processo de amadurecimento terminou aí? Não. Porque o monócito, como eu disse para vocês, é uma célula jovem que vai permanecer no sangue por cerca de 8 horas, porém, depois que eles migrarem para o tecido conjuntivo, ultrapassando o espaço entre células endoteliais das vênulas e dos capilares, elas vão se transformar em macrófagos. E aí, quando se transformam em macrófagos, elas aumentam de volume, ficam com organelas mais características e começam a apresentar a capacidade importantíssima de defesa do nosso organismo, que é a capacidade de fagocitose. O nome macrófago, macro é grande, fago, célula capaz de realizar a fagocitose. Então, o macrófago e o monócito são células, o monócito, não o mastócito, perdão, monócito, o macrófago e o monócito são células de uma mesma origem, porém em estágios de amadurecimento distinto. O macrófago é a célula formada, pronta, e o monócito é um estágio intermediário de amadurecimento, como se fosse um adolescente e um adulto. Ok? Volto a repetir, não é alvo de estudo desta aula a gente falar a respeito de cada uma dessas células. Em caso de necessidade de você aprofundar nesses estudos, contate-me quanto à possibilidade de você adquirir a videoaula sobre células sanguíneas. Bom, assim a gente termina
o amadurecimento dos leucócitos, tanto dos granulócitos quanto dos agranulócitos. E para nós finalizarmos este vídeo curso, nós precisamos falar a respeito da origem das plaquetas, que, conforme todos nós sabemos, são células importantes no processo de coagulação sanguínea, né? Então originam da medula óssea vermelha, assim como as outras que nós estudamos, apresentam fragmentação do citoplasma são fragmentações do citoplasma dos megacariócitos, então são pedaços de citoplasma dos megacariócitos. A célula mais indiferenciada, mais jovem, é o megacardioblasto, que depois vai se transformar em megacariócito, né? E aí os fragmentos desse citoplasma do megacariócito é que vai formar as plaquetas. Então vamos falar um pouquinho a respeito do megacardioblasto, que é o estágio indiferenciado dessas células. Tem diâmetro de 15 a 50 micrômetros, núcleo grande em forma de rim ou oval, contendo quase 30 vezes a quantidade normal de DNA, com numerosos nucleolos, citoplasma homogêneo e intensamente basófilo. Então a gente consegue observar isso, né? O megacardioblasto com uma grande quantidade de nucleolos, uma grande quantidade de matriz genética, de DNA, aqui dentro, a gente consegue observar isso muito claramente, e um citoplasma mais basófilo, né? Então aqui é um megacardioblasto. Nós temos também, num estágio avançado, no estágio de amadurecimento, o estágio seguinte, a formação do megacariócito, que já é uma célula maior, né? Então a gente observa aqui em torno de 35 a 100 micrômetros, enquanto que a célula anterior era de 15 a 50 micrômetros. O núcleo irregularmente lobulado, diferente lá dos neutrófilos e dos granulócitos que nós vimos de uma forma geral, né? O núcleo é irregularmente lobulado, a cromatina é bastante grosseira e a gente não consegue ver nucleolos visíveis nos esfregaços. Tá? Tá errado aqui, é nucleolos, não núcleos. Okay? O citoplasma é abundante, levemente basófilo, contém numerosas granulações que ocupam às vezes a maior parte do citoplasma. Então a gente, observando o megacariócito, eu vou perceber que ele tem um citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Localizam-se adjacentes aos capilares sinusoides, o que facilita a liberação das plaquetas para o sangue. Então os capilares sinusoides, eu já disse inclusive nesta videoaula, que são capilares cheios de curva que reduzem a velocidade do sangue, de passagem do sangue, e são característicos dos órgãos hemopoéticos, e justamente por estar próximo desses capilares, facilita a penetração ou a passagem dessas plaquetas para o sangue, né? A trombopoetina é um hormônio produzido pelo fígado, que é considerado o principal regulador do megacariócito e da produção de plaquetas. Então é justamente esse hormônio hepático, esse hormônio produzido pelo fígado, que vai controlar a formação dessas plaquetas através de rompimentos do fragmento do citoplasma desses megacariócitos. Então aqui a gente está vendo os megacariócitos com os núcleos lobulados irregularmente, o citoplasma característico, rico em retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, né, que vai dar origem às plaquetas, que, como a gente está vendo, são fragmentos desse megacariócito. Ok? Bom, pessoal, assim a gente finaliza a gravação do videocurso a respeito da hemocitopoese, que foi baseado no capítulo de mesmo nome do livro Junqueira e Carneiro. Eu espero que esta videoaula lhe seja bastante útil. Agradeço enormemente a sua confiança em meu trabalho. Eu sou o professor Otávio Plazzi e estou à sua disposição para qualquer tipo de dúvidas no e-mail prof.otavioplazzi@gmail.com. Neste mesmo e-mail você pode obter maiores informações a respeito de outros videocursos disponíveis para aquisição. Lembrando ainda, em meu canal no YouTube, www.youtube.com/oplazzi, vocês podem encontrar materiais bastante vastos e grátis a respeito de uma série de assuntos com essa temática. Um grande abraço, mais uma vez muito obrigado pela confiança e respeito com o meu trabalho
e até uma próxima oportunidade.